E o Lula, condenado a 22 anos, em terceira instância, foi condenado em primeiro grau, depois no tribunal por 3-0, veio para o Superior Tribunal de Justiça, 3-0 de novo pela condenação dele. Está solto, sem tornozeleira, um ladravaz, comunista, ladrão, corrupto, lavador de dinheiro. Está o seu Zé Disseu, ladrão, corrupto, lavador de dinheiro, solto, nem tornozeleira tem. Ia pregar contra a democracia, ele disse assim: nós vamos retomar o poder, com aquela cara dele, o Zé Disseu, e não é pela eleição, é pela força. Isso não é crime? O criminoso solto, condenado em 3 instâncias, andando por aí, sem tornozeleira, lavagem de dinheiro, corrupção, ativa e passiva, está solto, assaltar o Brasil, quebrar o Brasil. Isso é uma vergonha. E preso é quem acusa o Supremo de fazer isso? Preso é o Oswaldo Eustáquio? Preso é o deputado Daniel Silveira? E os verdadeiros bandidos andam por aí? Isso é uma vergonha. Então, tal lá na Venezuela como cá. Quem abriu caminho para os comunistas na Venezuela e para os traficantes foi a Suprema Corte da Venezuela. E nós estamos vendo a reprise desse filme no Supremo Tribunal do Brasil. O que o brasileiro pode fazer com isso? Artigo 142 da Constituição. Está na lei, não é golpe. O presidente precisa convocar o poder moderador e garantidor das Forças Armadas, baixar um decreto, aposentar esses 11 comunistas do Supremo e nomear 11 juízes, não políticos, como são esses, nomeados por lobbies, mas juízes de carreira, não é advogado. O juiz que tem 30, 35 anos de amor à toga, de respeito à espada da justiça, à balança da justiça. O Supremo tem que ser o último degrau na escala da vida do juiz de carreira, não de lobistas como nós temos hoje nomeados para o Supremo Tribunal Federal. Há uma preocupação nossa em que se diz respeito, presidente, a atual Câmara dos Deputados, o Congresso, não votou a favor ao Daniel. O que o senhor diz sobre isso? O presidente da Câmara não é cotó. Rabudo. E a relatora que pediu a prisão do Daniel contra a Constituição, rabuda. Tem 50 processos contra ela, sendo que 18 criminais por crime fiscal, lá no Supremo. Então o Supremo puxa a rédea, diz, se votar contra nós, já sabe, vai a cana, vai comer. E o presidente que foi eleito, Arthur Lira, tem 3 processos de Maria da Penha. 3 vezes ele espancou a mulher de arrebentar com ela. E tem 2 de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Quer dizer, rabudo, tem o rabo na gaveta, o Supremo pisou em cima. No dia da votação, na sexta-feira, ele reuniu os líderes na sala dele, da esquerda, que já iam votar mesmo contra o Daniel Silveira, e os da base, do Centro Democrático, que pediu para que eles votassem para a manutenção da prisão do Daniel Silveira. Isso é uma vergonha. Quer dizer, rabudo. Mais uma vez a Câmara errou, elegeu um rabudo que vai ser um títere, né? Um boneco nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E o senhor, inteligentemente, já está trazendo o Daniel para o PTB? Eu quero trazê-lo para protegê-lo. Aqui ele vai ter defesa. Uma defesa varonil, viril, de homens que são como eles, de peito aberto, sem medo. Nada tememos. Nem se precisar vertermos o sangue por nossos credos. Deus, pátria, família, liberdade, democracia. Quem afrontar esses credos vai ter que nos enfrentar, mesmo que tenhamos que derramar o nosso sangue. Professor, diante de tantas calamidades que acontecem no que se diz respeito ao Supremo, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, se me permite. O senhor que fala a verdade, como muitas pessoas falam. Agora, o senhor não tem medo do Supremo prender o senhor, não? Eu nada temo. Tenho Deus ao meu lado. E Deus me dá força. Ele me aconselhou como aconselhou Ciro a combater o exército da Babilônia para libertar o povo de Israel. Ele disse, eu vou na frente, vou aplainar os montes,
Eu vou quebrar as grades de bronze e vou romper as trancas de ferro. Eu vou na frente aplainando. E Deus está na frente aplainando. Eu sigo a vereda que Deus abriu, porque a luta é uma luta que se dá no campo celestial, é do bem contra o mal, é da luz contra a treva. Esse Supremo é um Supremo satanista. Ele é composto de marxistas, leninistas e maoístas. Você repare, esse Supremo foi montado pelo Fernando Henrique, que é comunista, é um comunista mais brando, porque é fabiano, mas é comunista. Ele é verde por fora e é vermelho por dentro. Nomeou Gilmar Mendes, que é o filho da serpente. Comunista também, um homem comunista, sem nenhum valor cristão. E a Dilma e o Lula nomearam o restante dos ministros. É um tribunal feito por comunistas para impedir que um presidente cristão, que um presidente patriota, que um presidente que tem Cristo como objetivo, a pátria como finalidade, Deus como bênção, que é o presidente Jair Bolsonaro, seja impedido de trabalhar. Você veja que o Supremo rasga a Constituição a partir do momento que impede o presidente de governar na plenitude dos direitos conferidos a ele como presidente da eleição de 2018. Então, o Supremo interfere, se arroga no direito de tomar poderes do Executivo, se arroga, mas não arroga no sentido da arrogância de invadir competências do Poder Legislativo. Uma coisa terrível o que está acontecendo. E eu quero lembrar você, Sardinha, e botar o povo que te acompanha para pensar e fazer um elo de comparação entre o que houve na Venezuela e o que está acontecendo no Brasil. O que foi? Como é que foi aberto o caminho, a trilha, para que aquele narco-governo do Coronel Chaves, depois narco-governo do Maduro, narco-governo mesmo, que é um governo do narco entorpecente, chegasse lá? A narco-corte constitucional da Venezuela. Porque você tem 600 congressistas, comprar 600 é caro, mas comprar 11, 12, 13 é barato. Então você começa a reparar o que está vendo, o que houve na Venezuela, através do Supremo, que lá chama Corte Constitucional, o Supremo da venezuelano com a Corte Nacional. Lá, eles começaram, na Corte Constitucional venezuelana, a prender todos os cristãos, a prender todos os conservadores, a caçar os canais de televisão conservadores e cristãos, a fechar as rádios dos conservadores e dos cristãos, a caçar a rede social dos conservadores e dos cristãos, a prender todos, a prender os líderes, como estão sendo presos aqui por crime de opinião. Lá eles prendiam por crime de opinião os deputados que se colocavam contra aquela ditadura, narcoditadura do Supremo Tribunal da Venezuela. Eles, na Venezuela, o Tribunal Superior, que é correlato ao Supremo, tal lá como cá, defraudou as eleições, roubou as eleições, roubou 2 ou 3 vezes, deu a vitória na urna a quem perdeu. Os comunistas perderam, os cristãos ganharam, e eles inverteram a apuração e deram a vitória aos comunistas. Você veja, aqui no Brasil, nós estamos tendo a fraude na eleição. O presidente Messias Bolsonaro, ele venceu a eleição de 18 no primeiro turno. Aquele arranjo que foi feito para o Haddad disputar o segundo turno foi fraude. Essas eleições municipais, que dá a impressão assim que houve uma reação da esquerda, é que roubaram a eleição. São Paulo é a cidade mais conservadora do Brasil. Como é crível, eu pergunto a você que está em casa, como é crível que 3 comunistas cheguem para o segundo turno e nenhum conservador? Numa cidade conservadora que é São Paulo, chegou o Covas, que é comunista,
social-democrata comunista, chegou o França, que é PSB, é comunista, e o Boulos, do sem-teto, do PSOL, que é comunista. É um absurdo. E cadê os conservadores? Morreram, o eleitor conservador não foi votar, só foram votar os comunistas. Quer dizer, fraude. O que o Supremo fez? Ele acabou com a publicação, a totalização dos mapas por estado. Antigamente era assim, você publicava e totalizava os mapas por estado. O Rio totalizava São Paulo, Minas, Goiás. Depois eles chamavam a Brasília esses mapas, somavam e davam a totalização geral. Agora eles fizeram o seguinte: calaram a totalização estadual, levaram tudo, trouxeram, nós estamos em Brasília, tudo para Brasília e totalizaram aqui, atrasaram 2 horas o pleito, 2 horas a apuração. Como? Como? Isso é uma vergonha. É tudo mecânico, esses caras trabalham uma vez de 2 em 2 anos, erraram. Disseram que foram vítimas de ataque de hacker, conversa. Tudo isso é para enganar trouxa. Foi para fazer a fraude. Quanto mais centralizado o processo, mais fraudulento ele é. Se você abre para apuração na mesa coletora do voto, você acaba com a fraude, porque não tem como fraudar na mesa apuradora. Mas eles, quando querem só totalizar em cima e apurar em cima, é porque eles querem fraudar o processo. Isso é uma vergonha. O que mais que está vendo tal aqui no Brasil como lá na Venezuela? Os traficantes são soltos. Vocês reparem, além esse que foi preso agora, do Rep, André do Rep, ele foi perseguido 4 anos pela Polícia Federal. Em uma semana, um ministro do Supremo colocou ele na rua, o principal cabeça da principal facção traficante do Brasil, que é o PCC, saiu porque ele não podia pegar Covid na cadeia. Isso é uma vergonha. Uma piada. Em setembro, ele soltou o segundo homem, em setembro do ano passado, me foge o nome dele, mas ele soltou no habeas corpus o segundo homem do PCC de São Paulo, em setembro do ano passado. E o André do Rep saiu, já tomou um avião, foi para Londrina, no Paraná, alugou um avião, fugiu para o Paraguai. Mas deram essa liberdade para ele. Deram. E aí o outro ministro, o Fachin, proíbe. Olha a gravidade disso, rapaz. Olha, tal lá como cá, tal lá como cá. Proíbe a polícia do Rio de combater o narco entorpecente nas comunidades. Isso é uma vergonha. No Morro do Alemão, a polícia não pode subir. Na favela da Maré, a polícia não pode subir. Na Dona Marta, a polícia não pode subir. Na Rocinha, a polícia não pode subir. No conjunto de favelas de Jacarepaguá, não pode subir. Não pode sequer botar um drone para tomar conta dos traficantes lá embaixo. Não pode sobrevoar o helicóptero da PM para observar o movimento. Ele proibiu. Eu que moro no Rio, testemunho a vocês. Você anda na linha amarela no Rio e na linha vermelha, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, são aqueles garotos de motocicleta com um fuzil na garupa. Eles estão fazendo um exército altamente armado, porque a polícia não pode desarmá-los, são traficantes. O que ele fez, mais ainda, o que ele fez, esse ministro fez no final do ano? Soltou 30 mil bandidos de altíssima periculosidade. Isso é uma vergonha. 30 mil. Bom, se aquelas favelas são inexpugnáveis, se você não pode entrar com a polícia para combater o narcotráfico na Rocinha, na Maré, no Morro de Dona Marta, no Morro da Rocinha, lá em Jacarepaguá, naquela comunidade enorme, para onde foram os caras? Para lá, porque a polícia não pode entrar, é um território estrangeiro dentro do Brasil e dentro do Rio de Janeiro. Todo esse criminoso de alta periculosidade que não voltou está escondido dentro dessas comunidades no tráfico de entorpecente. Como é que foi na Venezuela? Igualzinho, eles soltaram todos os bandidos, deram imunidade às comunidades, ninguém podia revistar as comunidades, e eles criaram os coletivos. Os coletivos eram aqueles marginais que iam para a rua matar os conservadores, a passeata verde e amarela, eu não sei a cor
da bandeira lá da Venezuela, é preto, vermelho, amarelo, é toda colorida, uma estampa chamativa. Aquelas pessoas que iam à passeata eram assassinadas pelos coletivos formados dentro dessas comunidades de favelados, onde a polícia não podia ir, porque a Suprema Corte, vendida ao narcotráfico, impedia que a polícia pudesse ir lá combater o tráfico. Então, tal lá como cá, o que aconteceu na Venezuela, que abriu o caminho à ditadura comunista, está acontecendo aqui no Supremo Tribunal do Brasil. Isso é uma vergonha. Querem calar, querem amarrar as mãos, querem amarrar os pés. Dois homens inocentes por crime de opinião. O deputado Daniel Silveira foi preso contra a Constituição, contra a lei, por crime de opinião. Prenderam o jornalista Oswaldo Eustáquio, que quebrou a coluna, eles não deixam tratar a coluna. Ele está paraplégico porque não pode tratar a coluna. Crime de opinião. Isso é uma vergonha.